E aí pessoal, bom dia a todo mundo aqui. E a gente vai falar uma aula um pouquinho diferente hoje. Talvez uma das aulas mais significativas e mais legais de segurança do trabalho. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai colocar em prática muita coisa do que a gente já viu. Como a gente falava lá em NR15, a insalubridade, a gente falou da pneumocoliose, falou que ela vinha por partícula suspensa e o EPI que era para usar seria uma máscara antipartícula suspensa, né? A gente vai mostrar aqui um vídeo hoje. A videoaula vai ser baseada, na verdade, é um vídeo grande dividido em 3 ou 4 partes, que foi feito por um programa já um pouco antigo sobre segurança em lavra subterrânea. Vai falar um pouquinho sobre umas lavras de Santa Catarina, vai mostrar como era o antes e como é o depois, vai mostrar um pouquinho da atividade mineira. O que vocês vão ver lá provavelmente não seja o que é usado atualmente. Esse vídeo é antigo, então vocês vão ver lá contenção por amadeiramento, colocam madeira para segurar. É lógico que a maioria das empresas mineiras hoje, elas estão investindo bastante em segurança, e algumas daquelas medidas que você vai ver lá hoje são consideradas inadequadas. Mas, falando um pouco de segurança do trabalho em mineração agora, o que a gente pode dizer em termos de insalubridade? Depende da lavra que você está usando, está fazendo. Se for uma lavra a céu aberto, aquela que ocorre na superfície, e a maioria das lavras a céu aberto, elas são feitas em bancadas. Eu não estou falando que não existem outros tipos de lavra subterrânea, tais como pedreira, aluvião, dragagem, fatia, tiras, dissolução, evaporação. Então tem um monte de tipo, fianco, um monte de tipo de lavra a céu aberto. Mas o que a gente mais vê hoje, lavra a céu aberto, sejam aquelas lavras do estilo de bancadas, onde existe aquela estrutura lá, talude, o pico, talude, a berma, talude e o pé. E isso daí, pessoal, tem essa estrutura aí, tem no curso de mineração. Quem está fazendo mineração comigo, quem vai fazer com outro professor, vai notar que quando chegar em lavra tem muita coisa para ver sobre lavra a céu aberto, e quando chegar em lavra por bancada tem muito mais coisa. Mas aqui a gente vai falar hoje em segurança de trabalho em mineração. Então, para lavra a céu aberto tem dois fatores bem grandes para se pensar. O primeiro fator, pessoal, seria partícula suspensa. É normal, quando uma pessoa trabalha numa lavra a céu aberto, existir muita poeira, ou seja, muita partícula suspensa lá, e é por isso que ela usa o EPI, que é essa máscara anti-poeira. Outro fator determinante nessa lavra a céu aberto, pessoal, seria em termos de insalubridade, seria a própria luz do sol. É um tipo de radiação não ionizante, como a gente viu quando falou da NR15, né? Mas também isso é normal para uma lavra a céu aberto. Vocês podem falar aí sobre outros riscos. Existem? Sempre existe. Um deles, por exemplo, é o risco de soterramento no caso de deslizamento de talude.
Quando é feita a explosão, a detonação, e muitas lavras, é necessário fazer essa detonação num esquema chamado plano de fogo. Na verdade, o plano é o plano para você detonar depois. Existe uma série de perigos, principalmente arremesso de alguma rocha, alguma coisa assim. Mas é tomado medida de segurança e o pessoal fica a uma certa distância de lá. E eu já vi dar problema, mesmo com o pessoal longe, jogado uma rocha, um pedaço de rocha, e vai acertar o pessoal que está bem longe disso. Já vi acontecer. É muito difícil, mas já aconteceu. Já em lavra subterrânea, que é o tema desse vídeo hoje, que vocês vão ver, o maior problema ainda em lavra subterrânea seria a queda de choco. O que é o choco? É aquela rocha que está meio solta, pode estar na parede, pode estar no teto da lavra, e tem o perigo dela cair sobre alguém. É uma coisa para se preocupar. Assim como na lavra a céu aberto, o uso de água para molhar o solo e evitar essa partícula suspensa é uma coisa bem usada. Tanto é que se você for numa lavra a céu aberto, você vai ver literalmente certo horário do dia ou certos horários do dia um caminhão-pipa jogando água. É lógico que não é água potável, mas jogando água no chão para evitar poeira. Isso não é tão difícil de ver se você mora num lugar onde você tem que passar por uma rua que não está asfaltada, uma rua de terra. Você vai ver que em determinada parte do dia a poeira naquela rua é uma coisa considerável. E quando chove, você vai ver que não tem esse problema. Então jogar água é uma coisa que ajuda. Já vi ruas que não fazem parte de lavra que a prefeitura passa certos horários lá, caminhões jogando água para evitar poeira nessas ruas. Já aqui em Barro Alto eu já vi isso. Na outra vez que eu vim, não foi nessa vez não, hoje eu não sei se já se voltaram ou não aquela rua lá. Mas na lavra é uma solução. Agora na lavra subterrânea isso é uma coisa marcante. Por quê? Porque você não consegue ver o choco se tiver uma superfície, o teto e a parede com muita poeira. Então jogar água para tirar a poeira é algo fundamental, não só pela partícula suspensa, mas também para a identificação de choco, tá? Outro fator aqui, então o que mais acontece, problema em lavra subterrânea, que fica claro, é choco. Vira e mexe, ou seja, muitas vezes você vai ver em algumas lavras subterrâneas pessoas que morreram porque caiu o choco em cima, ou seja, caiu uma rocha de uma tonelada e meia em cima e matou, ou uma rocha talvez de alguns 2, 3 quilos, mas ela cai de um lugar mais alto, e tem lugares dentro da lavra subterrânea que são altos. Você pensa que lavra subterrânea é aquele lugar tudo baixinho, que você tem que andar meio agachado? Não, está tudo errado. Tem lugares dentro de lavra subterrânea que o teto é bem alto. E se um choco cai lá de cima, com a velocidade que ele cai, quando bate na cabeça, por mais que a pessoa esteja usando um EPI, que é chamado capacete, não adianta muita coisa não, ela morre. Outra coisa que me dá um certo receio, assim, não significa que eu jamais vou trabalhar numa lavra subterrânea. Eu posso ir tranquilamente porque eu sei que existe o perigo, que é a própria lavra, se a ideia de ter choco, o perigo e o risco é cair o choco. Mas a partir do momento que eu consigo compreender esse risco, eu consigo tomar medidas de controle, ter um controle sobre esse risco de tal maneira, pessoal, que não me coloque em um perigo, não tenha a possibilidade muito grande, um risco
muito grande. É isso que você faz quando controla o risco. Mas, enfim, outra coisa que é bem... que tem que tomar cuidado é a parte elétrica dentro de uma lavra subterrânea. Porque, vamos falar bem sério, não tem luz lá dentro, natural. A luz lá é só artificial e não é só para luz, seria para aparelhos que lá dentro você precisa de energia, alguns aparelhos elétricos, e até é recomendado usar, porque se você for usar alguma coisa diesel lá, ele vai soltar o dióxido de carbono, e por mais que aquilo lá não seja pequeno, seja grande, mas soltar dióxido de carbono num ambiente confinado, num ambiente fechado, a espaço confinado a gente vai discutir em outro vídeo, tá? É algo preocupante. Então, pessoal, a eletricidade lá também deve ser tomado cuidado. E devido à eletricidade, existe também o sistema de ventilação, que é algo bem para se tomar cuidado nessa lavra. O que eu vou pedir na aula de hoje? Nessa aula de hoje eu vou pedir o seguinte para vocês. Primeiro, vocês vão assistir esses vídeos que vão estar em anexo. Depois vocês vão pegar o template, que também vai estar em anexo, e vão fazer, pessoal, a discussão de 5 fatores que vocês consideram mais importantes em termos de segurança de trabalho da primeira parte, 5 fatores da segunda parte, 5 fatores por parte, tá? Eu tenho que ver como esse vídeo está no YouTube, se está dividido em 3 ou 4 partes, mas se tiver 3 partes, vocês vão fazer 15 fatores, que é o 5 do primeiro, 5 do segundo e 5 do terceiro, vão dar 15 fatores. Se tiver 4 partes, vai ser 20 fatores. Assistam com bastante atenção, é muito legal o vídeo, vale muito a pena. Coloca 5 fatores por parte, os fatores que vocês consideram mais importantes nesse resumo, faz os resumos e os 5 fatores e envia. Tenho certeza que esse vídeo que eu vou passar hoje, eu fiz a mesma coisa na aula presencial, é um material extremamente rico, tá? Bons estudos, pessoal, e estou à disposição para dúvidas.